Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos acompanhar uma entrevista muito boa feita pelo Gabriel Enes ao professor Lucas Gesta no canal dele. E eu pedi permissão se eu poderia reproduzir, fazer um react, e ele permitiu, então tá tudo liberado aqui. É sobre a questão da Brasil Paralelo, tá? O título é Brasil Paralelo, um cavalo de Troia para os evangélicos? Tá? Será que a Brasil Paralelo ela está furtivamente ali, de modo bem camuflado, introduzindo o catolicismo através de pautas políticas, sociais, culturais? Bom, a gente sabe... Bom, eu nem vou falar do Olavo de Carvalho, porque eles vão citar o Olavo de Carvalho aqui. E eu só quero falar para você que eu fiz uma palestra o ano passado, onde eu tratei sobre esse assunto, também baseado nas pesquisas do professor Lucas Gesta. Deixa eu ver aqui que eu quero colocar para você. A palestra é Eles estão retornando ao catolicismo romano, onde eu trato sobre conversões de protestantes ao catolicismo romano. Né? O presidente Bolsonaro ele perde a eleição, ou perder a eleição para ele, e aí em 2022 há uma mudança de postura da Brasil Paralelo. O que era eminentemente apenas político começa a virar agora uma militância também religiosa, voltada para o catolicismo romano tradicional. E aí nós temos algumas características, né, dos trabalhos da Brasil Paralelo. Enaltecimento de um Brasil católico, portanto monárquico, né, um saudosismo de um Brasil monárquico, portanto católico, onde a Igreja Católica reinava. Bom, eu vou parar por aqui. Se você quiser assistir essa palestra, que é muito interessante, causou um alvoroço, vídeos, resposta de católicos e tal, entra no meu canal Defensores e assista a palestra, tá? Tem essa parte que eu vou falar sobre a Brasil Paralelo, não é uma parte muito grande. Agora nós vamos direto para a entrevista. Esta sim é muito esclarecedora, tá? E eu gostaria que você prestasse atenção no que eles têm a dizer sobre isso. Aqui no canal. Já faz um tempo que esse assunto da Brasil Paralelo tem gerado murmúrios, muitos comentários a respeito sobre uma certa cooptação de evangélicos por conta de uma narrativa. E chegou o momento da gente falar isso. E eu trouxe aqui para falar comigo sobre esse tema um cara fera, o professor Lucas Gesta, que tem se destacado bastante num trabalho historiográfico bastante sério aqui no Brasil, e eu chamei ele aqui no canal porque ele esteve envolvido em alguns posts, aí já faz um tempinho, né, mas denunciando uma certa narrativa por parte da Brasil Paralelo, e a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu já queria aqui agradecer ao professor Lucas Gesta, agradecer aos irmãos que apareceram aqui, ao Caio, o Mínimo Salarista, seja muito bem-vindo aí à nossa área de membros. O A Júnior também se tornou membro do canal, olha só, salvo de direito, que conflite com uma mídia que é majoritariamente, ou pelo menos eles apresentam como majoritariamente progressista, e traz uma versão da história que é obscurecida. Aí eu queria perguntar para o professor Lucas Gesta, que é aí uma pessoa que tem um amplo conhecimento de história, de historiografia, se a gente pode considerar essa narrativa historicamente consistente. E aí, professor Lucas Gesta, o que a gente pode dizer sobre a Brasil Paralelo em termos de fidelidade ao método historiográfico? Boa noite, Gabriel, boa noite a todos aí que estão ouvindo a gente. Desculpa a demora aí, que eu tive um problema com a minha câmera, né? Mas assim, a Brasil Paralelo, ela se apresentou alguns anos atrás como uma alternativa de direita, mediante uma mídia totalmente dominada pelo progressismo de esquerda marxista. Ainda nem havia woke ainda, assim, a gente nem sabia que existia, né? Mas ela se apresentou como uma alternativa a isso, e ela começou então a produzir documentários de história, né? E como ela se dizia de direita e se dizia cristã, a galera abraçou como se fosse realmente um conteúdo de qualidade, de neutralidade, ou um conteúdo
bom, que pode ser aceito. Só que o que a gente viu nos documentários é que eles não são, como é que eu posso dizer, eles são tão ideológicos quanto os do conteúdo woke ou progressista ou enfim, que você queira dizer, tá? Só que eles são ideológicos para um outro lado, obviamente, mas distorcendo a história, distorcendo também a realidade histórica em prol de uma narrativa específica de uma espécie de seita que tem agora no Ocidente. É uma seita que mistura elementos de conservadorismo com catolicismo sede-vacantista, e aí você tem isso nos Estados Unidos, você tem isso na Rússia, você tem isso na Europa. Então essa nova, como é que eu posso dizer, essa nova ideologia que é literalmente a mesma moeda, tem o woke de um lado e tem essa ideologia de direita que não é uma seita de direita, vamos colocar assim, né? Por trás dessa seita de direita tem uma ideia de salvar o Ocidente, né? Salvar o Ocidente do outro lado da moeda, mas é salvar o Ocidente fazendo uso de teóricos que são pseudo-intelectuais, são teóricos envolvidos com gurulância, né? Com gurulismo, são gurus literalmente, né, fundadores de seitas e de pensamentos assim que não são cristãos, né? Também não são pensamentos que a gente pode colocar assim como muito equilibrados psiquiatricamente. Porém, essas pessoas, dentro desse discurso que vai estar surgindo ali no século XX, no início, elas fazem um apanhado das coisas, elas criam como se fosse uma teoria da conspiração de direita, né? Uma teoria da conspiração de um conservadorismo. Mas assim, quando eu falo conservadorismo aqui, não é o conservadorismo político do Burke, do Kirk, da linha inglesa. Também não é o conservadorismo americano que é ligado com o protestantismo WASP, né? White Anglo-Saxon Protestant, né? É um conservadorismo de linha ocultista, né? Só que o que acontece? Os criadores da Brasil Paralelo, eles não são pessoas que têm conhecimento assim de filosofia, de história, de psicologia, de nada. Eles simplesmente se entendem de direita e foram atrás de qualquer coisa para preencher esse vazio de pensadores de direita que não existia na mídia brasileira. Vazio até hoje, né, de bons pensadores de direita. Então, eles vão sair jogando um monte de gente que fazia ou que faz sucesso nas redes sociais, no canal deles, nos documentários, gente que se diz de direita, católica, que se diz tomista, né, e pessoas ligadas ao grupo do Olavo de Carvalho. Então, essas pessoas têm uma visão de história que envolve uma distorção mesmo da realidade em prol de uma ideologia, às vezes perennialista, às vezes de uma ideia católica, de uma história que eu vou colocar providencialista, tem gente que segue o messianismo lá, português antigo, revisitado no século XX, né, o sebastianismo. Então, o que eu posso dizer assim, é um conteúdo que mostra uma história idealizada, falsa, dentro de uma ideologia oculta que nunca se revela, nunca se coloca para fora o que quer, mas também é uma coxa de retalhos, porque como os donos, né, os idealizadores do Brasil Paralelo não fazem a mínima ideia de história de nada, eles saem colocando um monte de gente.
E aí você vê essa rotação. Às vezes está um historiador, às vezes está outro, às vezes está um cara que se diz historiador, é pensador, e vai demitindo, e vai tirando, dá escândalo, mostra a burrice que fez, aí vai trocando, e é uma bagunça. Muito bom, Lucas. Lucas, assim, ainda dentro dessa pergunta, eu acho que uma coisa muito interessante é o seguinte: você falou que os conteúdos da Brasil Paralelo são ideológicos, e você conflitou isso com o que seria um conteúdo de direita, que existe uma possibilidade de um conteúdo de direita. Mas como assim que seria um conteúdo de direita normal em relação ao conteúdo da Brasil Paralelo? Você citou que existem umas correntes meio obscuras por trás da Brasil Paralelo, e como que a Brasil Paralelo ela não é, assim, de uma direita normal? Você conseguiria dar um exemplo pra gente de como que isso é concreto? Porque eu falo isso aqui no meu canal e algumas pessoas acreditam que é teoria da conspiração, né? Acreditam que não é verdade, acreditam que aquilo lá é direita. Acho que seria legal você dar uns exemplos pra gente. Olha, o certo é a gente não ter uma história de direita nem ter uma história de esquerda, mas ter uma história que se aproxime da cientificidade, né? Se aproxime da cientificidade, se aproxime da prática histórica, se aproxime da prática acadêmica, do pesquisador, do professor, se aproxime de uma tentativa de neutralidade. Existem grandes historiadores que são de direita no Brasil. José Murilo de Carvalho talvez seja o maior historiador especificamente dessa virada do Brasil monárquico para o Brasil república, desse início dessa história da cidadania no Brasil, né? A gente tem pensadores, historiadores de direita, e a ideia é que você tenha uma história que aproxime que você tenha, sei lá, um documentário de história, um filme sobre história, uma série sobre história que aproxime a pessoa da realidade e não aproxime a pessoa de uma fantasia, né? E que ideologia é essa que a Brasil Paralelo ela joga na cabeça de todo mundo? É que, primeiro, existia uma monarquia maravilhosa no Brasil, isso aqui era o primeiro mundo, era como se fosse a Inglaterra vitoriana, ou melhor, como se fosse, sei lá, é uma ideia que havia um império perfeito, casado com uma igreja católica totalmente tradicional, que as pessoas eram felizes, os escravos eram felizes, né? Não havia pobreza, nem nada. Assim, a felicidade era o Brasil monárquico, católico, na figura principalmente de Dom Pedro II, né? Então se idealiza Dom Pedro II, se idealiza a família real, se idealiza os deputados e grandes políticos. É lógico que se a gente tem do outro lado de esquerda, progressista, que só demoniza, que só ridiculariza, esse lado da Brasil Paralelo ele cria uma realidade que não existe, né? O fato sério, né? O ser um historiador sério seria você jogar, mostrar o que aconteceu, o que é certo, o que é errado, não se criar uma fantasia. E por que se cria essa fantasia? Porque essa seita católica que se desenvolveu aqui no Brasil, através de FTP, de Olavo, de Centro Dom Bosco, é uma seita que prega uma monarquia católica tradicionalista no Brasil que exclua todas as outras religiões, né? E na cabeça deles o principal inimigo dessa consecução, desse reinado católico brasileiro que vai salvar o mundo, inclusive a ideologia que eles vão salvar todas as igrejas católicas do mundo, vão restaurar a verdadeira igreja, porque existe uma profecia disso para o Brasil. Os maiores inimigos são a esquerda, né, o progressismo, e a igreja evangélica, que eles vão dizer que é o progressismo na religião, né? Então, o objetivo é colocar na cabeça das pessoas um retorno a essa monarquia, a esse catolicismo imaginário, tradicional na mente deles, né? E estabelecer realmente um Estado católico no país. O nome disso é chamado de Reconquista, né? Que é
que é uma ideia tirada de Portugal do século XV e XVI, que vai expulsar os mouros e vai criar, né, um reinado católico, 100% católico no território português. A ideia é fazer essa reconquista aqui no Brasil, uma monarquia católica tradicionalista, sem a presença de esquerda e sem a presença de evangélicos. Então, o objetivo é também que os evangélicos acabar com os esquerdistas, sumir com eles da face da terra, e no caso dos evangélicos é transformá-los em católicos, mas dentro, obviamente, desse catolicismo que eles imaginam que seja o verdadeiro e o real. A ideologia é essa, o projeto é esse, só que é tudo feito na atrapalhada, porque quando bota um maluco que faz escândalo, que fala besteira, demite o maluco, aí traz outro maluco, e vai ficando vai revezando essa atrapalhada por incompetência mesmo, falta. Muitos não sabem, mas dentre aqueles personagens que, em princípio, lá começaram o Brasil Paralelo, muitos deles caíram em escândalos, inclusive escândalos sexuais, né? Eu esqueci o nome do rapaz aqui, depois eu vou citar, que está respondendo também sobre essas questões. Eu fui assinante da Brasil Paralelo, acho que como todos os evangélicos, pensava que a Brasil Paralelo era algo realmente de direita, de política, não tinha nada a ver com religião, tinha a ver com política. E eu caí nessa, né? Assinei por muito tempo a Brasil Paralelo, e depois, como eu mostro na minha palestra, eu comecei a perceber alguns sintomas, né? A Brasil Paralelo mostrando as suas garrinhas católicas. E aí começou de leve, bem sutilmente, né? Introduzindo temas católicos, e aí o alerta ligou. Aí eu comecei a pesquisar e fui ver que, na verdade, é um cavalo de Troia, como bem diz o texto aqui, um cavalo de Troia para os evangélicos. De conhecimento, você tem uma equipe que é excelente em marketing, excelente em fazer uma produção de vídeo, uma produção com poucos recursos, né? Independente, sem apoio do Estado, sem apoio do governo, sem apoio de grandes empresas, mas fazer uma produção muito boa, são bons, né? Nessa parte cinematográfica, essa parte de marketing, essa parte de trabalhar a internet, mas não sabem nada de pensamento, né? Filosofia, história, psicologia, e aí vão chamando os outros influencers que também não sabem nada, porque as redes sociais da direita Brasil é o caos da ignorância, né? É terrível. E o público que também não sabe absolutamente nada descobriu o que é de direita depois da Dilma, porque antes ninguém nem sabia que era de direita, agora todo mundo é de direita desde pequenininho, todo mundo votou no Lula, votou na Dilma, agora todo mundo descobriu que é de direita, ou seja, de direita, eles vão tentando construir o que é ser de direita com essa galera pirada. E aí, meu amigo, é esse caos que a gente vê, sobretudo no meio evangélico também. Muito bom, Lucas. Você mencionou uma coisa que é interessante, né? A Brasil Paralelo, ela chama muita gente, às vezes, de ideias assim, conflitantes, né? Você vê sede vacantista, você vê perennialista, você vê alguns protestantes que são filocatólicos, né? Que se aproximam muito do catolicismo. E a impressão que eu tenho é justamente que eles não sabem muito bem para que lado que eles estão indo, né? Parece que assim, eles não sabem de nada. Só que você falou no início da sua fala que você vê que por trás disso existem alguns pseudo-intelectuais. E quais que você vê que são os mais notáveis, né, dos pseudo-intelectuais que estão por trás, né, de toda essa narrativa que tomou a Brasil Paralelo? O principal é o Olavo de Carvalho, né? Então, o Olavo, ele é o pai, assim como a gente tem nos Estados Unidos, na Rússia, na França, alguns pais desse neoconservadorismo que não é conservador, sei lá, é ocultista, é outra linha. O Olavo de Carvalho, ele se apresenta aqui no Brasil como o pensador de direita, ele se torna o mais importante pensador de direita brasileiro por conta das redes sociais.
Ele, por conta disso, ele cria um poder político, tanto é que no governo Bolsonaro ele tem uma presença, ele bota o primeiro-ministro da economia, da educação lá, por exemplo, e outras pessoas, né, ligadas ao Olavo em vários cargos no governo federal em Brasília e também até em outros estados, cargos ligados ao governo. O Olavo, ele é um guru, né, clássico, ele aprendeu com diversos gurus, ele passou por seitas de gurulância islâmicas, sufistas, perennialistas, ocultistas, ele aprendeu essa técnica, né, dessa galera, e ele, então, com esse know-how, ele começa a abrir uma janela de oportunidade para esse pensamento ali na década de 2010, né? Porque o Olavo, ele está na mídia como jornalista há muitos anos, né? Mas nunca conseguiu, né, fazer um mega alcance. Para isso precisou surgir as redes sociais, né? Precisou surgir Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, YouTube, para que Twitter, né? Para que o pensamento dele alcançasse as massas, né? E o Olavo também é um cara confuso. Não, ele é, verdade. Porque ele se coloca como filósofo, um conhecedor de toda a filosofia, mas na verdade quem faz o COF sabe, não tem fonte, você não sabe qual livro que ele está lendo, você não sabe que língua que ele está lendo. COF, para quem não sabe, é o curso que Olavo de Carvalho ministrava pela internet, tá? Você tinha que pagar lá um valor e aí você ia tendo aulas online com ele. Alguns mais avantajados iam lá, tomavam aula presencial com ele. Mas a maioria dos alunos, eu tenho vários amigos que eram alunos do Olavo e eram tudo online. É o chamado COF. Filósofo, mas ele tem uma opinião formada sobre todos os filósofos e ele consegue te dar a verdade por trás do filósofo, ou seja, ele sabe mais do que o próprio filósofo. Ele conhece o oculto e o escondido e ele organiza isso perfeitamente num marketing, né? Numa ideia concisa, fechada, bonitinha, que leva a pessoa também a guerrear, porque é sempre nós contra eles. Esse teólogo aqui, ele não presta, ele deu origem a isso. Então o Olavo, ele soube conquistar o coração. Essa é a ideia do sofista, essa é a ideia do guru. Se você está aberto, e qual é o cenário? Esquerda denunciada no Brasil, esquerda indo para o buraco, as instituições educacionais, nossa universidade, escola, indo para o buraco, a mídia wokeizando mesmo, Globo, todo mundo wokeizando mesmo, a população que é conservadora por natureza, odiando isso, detestando, ou seja, o coração abriu, a ferida está aqui, e aí o guru faz a festa, irmão. Quando você tem gente ferida, gente revoltada, gente cansada, gente se sentindo injustiçada, e você vem com uma solução simples, a pessoa compra. E a partir de então, ele vai criar uma gama, né, de pensadores, né, que são vendedores de curso. É engraçado, né, Lucas, que o Olavo, ele falava que ele queria criar uma elite intelectual brasileira, e o que ele criou foi uma gama de vendedor de curso, de fato. Ele criou uma elite do Hotmart, né? Cara, isso é, assim, é patente, assim, está às escâncaras. É só você pegar esses tais apologistas católicos, desde os mais burrinhos, mais pequenininhos ali, um canalzinho pequeno, até os maiores, como um Bernard Kister da vida, você vai ver que eles estão vendendo curso. O negócio é vender curso. Eles começam a ganhar uma proeminência ali, aumentar o número de seguidores, likes, e aí, no outro dia, os caras já lascam o curso. O que eles querem é justamente isso, porque isso justamente é o padrão do Olavo de Carvalho, né? E eles estão assim na direção certa, é isso mesmo. Pois é, né? Assim, e a elite de vendedores de curso mesmo, os maiores nomes do marketing digital, dos vendedores de cursos que alcançam já milhões,
a casa dos dezenas de milhões são os alunos e pessoas ligadas a ele, tá? Então, ele é um fenômeno de redes sociais muito interessante. Daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás, se o Brasil ainda existir, e vai falar, caramba, como é que isso tudo aconteceu, né? Que surto coletivo. E todos são rasos, né? Todos têm um projeto que é lutar contra a esquerda, lutar contra o progressismo, lutar contra o modernismo, que inclui o que eles chamam de protestantismo, o que eles chamam de progressismo. E todos têm um curso para vender, todos têm um conhecimento secreto que a escola não ensina, que a universidade não ensina, de psicologia, de filosofia, de história, de jornalismo, disso, de aquilo. E aí isso tudo é estratégia de marketing mesmo, puro. Né? Eu tenho um negócio que todo mundo está mentindo para você, tudo é da esquerda, aí você olha para a política, realmente a política é de esquerda. Você olha para a faculdade, aquelas loucuras nas universidades. Você olha para a educação, aquelas loucuras na educação. Esse cara deve estar falando... porque o sucesso do vendedor de curso, o sucesso do guru, o sucesso desses caras é que o que eles estão falando não é realmente... A situação que eles estão denunciando não é totalmente mentira. Gabriel, peraí, só um minutinho, cara. Dá um minuto. Beleza. Que eu tenho que atender uma campainha aqui. Não, beleza, sem problemas. Enquanto o professor Lucas Gesta saiu, só fazer um breve comentário que eu e Gilberto, nós vamos fazer uma live em breve e os inscritos dele, né? Só que ele influenciou uma galera que influenciou a política mundial, né? Você pega o Olavo de Carvalho, o Steve Bannon, o Alexander Dugin, e tem outros na França, na Hungria. E uma coisa que é engraçada, Lucas, é que teve a vez que o Steve Bannon, que ele foi um dos... Eu não sei essa nova campanha do Trump se ele teve envolvido, provavelmente sim. Mas a primeira campanha do Trump, ele foi assim, meio que o braço direito do Trump. E ele, assim, estava por trás dessa nova direita americana. E uma vez o Steve Bannon falou que nem ele conseguiu o que o Olavo de Carvalho conseguiu. Porque o Olavo de Carvalho conseguiu criar uma fidelização dos seguidores dele tão grande que ele nunca viu igual. Palavras do Steve Bannon. Porque nos Estados Unidos, os Estados Unidos sempre foi uma nação de direita e conservadora. O Partido Democrata, ele apoia o woke e essas coisas mais progressistas. A gente pode colocar aí da década de 90 para frente, porque o Partido Democrata era um partido de direita, né? A esquerda, o marxismo, ele politicamente sempre foi o demônio nos Estados Unidos, então sempre teve pensadores de direita. Na verdade, essa direita rasa, né? Essa direita rasa que no Brasil tem, os Estados Unidos sempre teve, né? O Brasil, antes, né, de 10 anos para trás, não tinha nada. Então a gente não tinha direito, quando eu falo não tinha direito na mídia, né, na TV, na política. Aqui, né, o Fernando Henrique era chamado de direita na Universidade de História. Na universidade se ensinava que Fernando Henrique, um dos maiores pensadores socialistas, sociólogos socialistas do mundo, era direita. Né? Você vê, então, o Fernando Henrique era intelectual, ele era intelectual mesmo, escreveu livros, né? Como é que você fala com um cara desse de direita, né? E aqui era um espaço completamente vazio, a roça. Quem chegou primeiro, o Olavo, tomou tudo, e até agora, até esse presente momento que a gente está gravando, ele continua sendo a inspiração de Nicolas Ferreira, de Campagnolo e de outros deputados e senadores e vereadores que não param de surgir, que chamam ele de professor, e ele continua sendo o professor dessa galera que também não sabe nada de política, nada de filosofia, nada de história. Só que o Olavo de Carvalho, como ele é guru, ele te convence muito, as ideias são muito curtas, são muito simples, não tem problematização, é sempre nós contra eles. Aí, cara, é fácil de reproduzir. É o marketing.
é a genialidade do marketing. Você pega coisas simples para vender um carro, para vender uma pasta de dente, para vender... Você vende ideias. Ele é um vendedor de ideias fabuloso, assim, fabuloso. Ele tem um prefácio do livro do Sertilange, como você enganar, né? E como você vencer um debate, e ele, todas aquelas safadezas do livro, ele faz... Eu acho que é do Arthur Schopenhauer, não é não? É do Schopenhauer? É do Schopenhauer. É, porque do Sertilange é sobre a vida intelectual, mas é do Schopenhauer. Ele pratica aquilo tudo, né? Ele dominava aquilo lá, né? A questão das falácias, né? E esse é um livro que o Schopenhauer ele explica, né? Como você ganhar debate, realmente, assim, você não tem razão, você usa daquelas técnicas, né? Da heurística, né? Da retórica. Ele manjava muito disso. E o brasileiro é raso, não lê nada, não entende nada. O brasileiro em si, ele é anti-intelectual. E aí é fácil você ganhar. Tanto é que você ganha esse público, assim, muito nas igrejas evangélicas, né? E assim, não tem pregação, não tem ensino bíblico, não tem nada, só gritaria, só música, só lelelé. E aí ele vai levando todo mundo nessa conversa, né? Muito bom, Lucas. Então, Lucas, acredito que é um tema que dá para a gente explorar muito mais, né? Mas eu creio que você respondeu satisfatoriamente. Vamos para a segunda pergunta, que é a seguinte. Essa já é uma preocupação, creio eu, que de boa parte de quem está assistindo a gente, que é sobre a Brasil Paralelo ser um cavalo de Troia. Um tempo atrás você fez uma postagem assim. E a pergunta que eu faço para você é: de que maneira que a Brasil Paralelo ela representa um cavalo de Troia, especialmente para os evangélicos? Olha, a postagem que eu fiz, né, que fez bastante sucesso, é porque, assim, todos esses pensadores católicos antiprotestantes que eles chamam, eles vão semeando que a causa da destruição do mundo hoje é o protestantismo. Porque eles vão dizer que o pai da esquerda, o pai do progressismo, o pai do marxismo é a reforma protestante, né? A mãe das revoluções é a reforma. Então, primeiro, eles conseguiram criar, né, esse ambiente de anti-esquerda, né? A partir do momento que a esquerda não presta, a esquerda é do diabo, agora a gente precisa dar uma mãe para a esquerda que a gente quer combater também, que é o protestantismo. Então, na pátria educadora, a causa do mal da nação, da educação, é a reforma protestante. No C.S. Lewis, o C.S. Lewis não pode ser mostrado como protestante, tem quase que convertê-lo ao catolicismo. No documentário da música, Bach, que é um protestante luterano, escreveu as músicas dele literalmente na igreja, escreveu hinos sobre a reforma protestante, escreveu peças sobre hinos de Lutero. Ele era um católico, né, no lugar errado. Então a ideia é tudo que é bom de pensadores protestantes se transformá-los em católicos, e tudo que é mal no mundo, essa destruição começa com Lutero, que fez a reforma. Isso é a mãe das revoluções. Então cada documentáriozinho você vai jogando uma sementinha de dúvida, de destruição da fé protestante. Agora, nos influenciadores que participam desses documentários, aí a coisa é ataque, é esculacho, porque assim, o documentário te leva para o story do influenciador que participou do documentário. Aí sim, são mentiras, falácias e coisas absurdas o tempo inteiro sobre o protestantismo. E todas as vezes que eles querem fazer um contraponto cultural contra o catolicismo, contra a esquerda, eles sempre apresentam algo envolvendo o catolicismo, ou seja, no Natal chama o padre, né? Na hora de mostrar qualidade, você sempre remete à Igreja Católica. No último filme, né, você copia a ideia do livro do C.S. Lewis, você copia uma ideia protestante e transforma num filme católico que, no final, para você ser salvo e se livrar do diabo, você precisa estar numa missa, né? Então, eles literalmente usam a estratégia... Ele está falando daquele filme lançado pela Brasil Paralelo, Oficina do Diabo, né? Que tudo gira em torno do catolicismo ali. A salvação está no catolicismo, né?
E muitos evangélicos até recomendaram esse filme aí, né? Pura inocência, pura ingenuidade. Woke e da esquerda para minar o cristianismo, para minar a direita, para minar a sociedade cristã, para minar a sociedade conservadora, eles usam a mesma estratégia, os mesmos easter eggs para minar o pensamento evangélico e minar o coração das pessoas contra o protestantismo. É impressionante como que é uma estratégia de guerra mesmo, né? Numa guerra você vai usar o fuzil dos dois lados, né? Vai usar o tanque de guerra dos dois lados, você vai usar a bomba dos dois lados. Então eles usam as mesmas estratégias que eles condenam como algo, enfim, astucioso, ruim, e fazem a mesma coisa. E todos os stories semanalmente dos muitos influencers que participam desses documentários ou dos programas da Brasil, das entrevistas, toda semana o ataque à fé evangélica e a ideia de voltem para casa, virem católicos, vocês vão para o inferno se estiverem no protestantismo. O protestantismo criou a esquerda, vocês vão virar esquerdistas também se mantiverem protestantes. O próximo passo que eu já vi dizendo que o Hitler era protestante, que o nazismo é fruto da reforma. Inclusive, uma seguidora do meu canal, ela falou que foi numa palestra de economia, uma palestra sobre investimentos, ou seja, coisa nada a ver, né? E o palestrante, falando de economia, aí passou para a família, passou para a tradição, e aí falou que o Hitler era o quê? Aí ela falou que uma garotinha de 10 anos levantou: Hitler era protestante. Então, o próximo passo é dizer que o nazismo é fruto da reforma e que ser protestante é ser de esquerda. Essa que é a linha final, que também era um passo que o Olavo estava dando muito, só que o Olavo deu uma freada porque ele percebeu que quem estava pagando e sustentando as aulas dele era a maioria tudo evangélico, tudo pentecostal, né? E a gente tem que confiar que o dinheiro fala muito mais alto que a ideologia hoje. Tanto é que a Brasil Paralelo deu uma freada também, sim, nesse instante protestante, né? Parou de chamar alguns e está chamando evangélico para fazer as propagandas dela, né? Tipo assim, vamos dar uma limpada, vamos fazer o teatro das tesouras agora. Só que é um teatro das tesouras dessa ideologia católica antiprotestante, né? Eles aprenderam direitinho com os comunistas, né? Você chama um evangélico aí famoso para dar uma limpada, você bota um pastor lá no meio do programa, que não vai falar nada com nada, que não é importante, que é meio que desprezado nos bastidores ali, para o evangélico ser alcançado. E assim, não só o meu post, eu nunca vi aquela quantidade de visualização assim. Estourou todas as bolhas, foi para tudo quanto é lá. Mas outras pessoas que têm postado isso, né, da Brasil Paralelo ser um cavalo de Troia para os evangélicos, isso a quantidade de gente falou: parei de assinar, cancelei a assinatura, ia assinar, não vou assinar. Daqui a pouco você vai ver... chamou Júnior Trovão, cara, para fazer propaganda. Chamou Iago Martins para fazer propaganda. Daqui a pouco você vai ver gente graúda aí, cara, pastores famosos participando de coisas, porque é para pegar esse público. E aí a gente vai ver se a Brasil Paralelo vai pagar a conta ideológica para manter essa reconquista, ou se ela vai abrir mão dessa reconquista para ser um canal ecumênico. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu ainda acredito no poder do dinheiro e da corrupção no coração, até da própria ideologia dos caras. Eu acredito. Porque isso acontece no meio evangélico, né? Você tinha um monte de pensador aí que era anti-pentecostal, e aí quando começou a perder pregação, parar de vender livro, agora o pentecostalismo não é irmão, amamos os arminianos. Então, imagina num contexto que você precisa de milhões para gerir uma empresa e tocar. Se o cara, sei lá, por causa de palestra, ele abre mão da ideologia dele, imagina uma empresa, né?
É muito bom. É para você ver, né, Lucas, que o público que é Brasil que garante mesmo a receita da Brasil Paralelo é o público evangélico, né? Porque se você pegar o evangélico médio é de direita, né? Ele é de direita, então eles precisam dessa galera. E realmente parece que eles começaram a se preocupar com o bolso, né? Chegou um momento que eles falaram, não vamos ser muito explícito aqui, a gente está batendo muito. Ele falou uma coisa interessante. Majoritariamente, os evangélicos são de direita. Agora, do outro lado, do lado católico, não. A minoria é de direita. A maioria dos católicos estão com o PT, estão com Lula, estão com a esquerda. Isso aí todo mundo sabe, né? Então, quem mantém realmente esse projeto da Brasil Paralelo e companhia aí, são os evangélicos mesmo. Os evangélicos não perceberam, né, o cavalo de Troia, que realmente é a Brasil Paralelo. Ele falou uma coisa muito pertinente. Dar diminuído, que é o que aconteceu. Aí eles começaram a chamar essa galera, Iago Martins, né? E tem também outra questão. Esses caras ideólogos, eles são doidos mesmo, psiquiatricamente. É muito sociopata, muito vigarista. E começa a estourar os escândalos, envolvendo inclusive denúncias, inquéritos policiais. A gente não precisa citar aqui, só se jogar aí no Google. E aí você vê a besteira que você fez de botar aquele cara para falar. Entendeu? Botar, por exemplo, um filho de Olavo de Carvalho que é envolvido, né, numa seita que tem coisas horrorosas, né, que você pode jogar aí na internet. Ou o antigo diretor, né, de conteúdo que está respondendo aí processo por assédios, né, ou outros escândalos que vão estourando até nas redes sociais. Aí você precisa trocar. E aí, porque assim, eu entendo que lá nos Estados Unidos, não sei se o Bannon ainda tem espaço, porque assim, caras como o Trump, eles são cobras, cara, são empresários bilionários, né? Você usa o cara, pega os votos, depois você vê que o cara é maluco, você descarta, né? Igual foi no próprio governo Bolsonaro, botou os ideólogos lá, só deram um problema, foi lá e demitiu todo mundo, porque esses caras dão problema, eles não conseguem conviver com gente, eles só conseguem conviver no ambiente da seita deles, em que as pessoas adoram e aplaudem tudo que eles fazem. Se você contradizer, o cara explode, dá problema, dá probleminha mesmo. Esse que é o problema, as pessoas estão entregando a sua mente para sociopatas e gente louca. Pois é. Já faz isso na igreja neopentecostal, né? Porque não vai fazer isso no... Só dar um salve aqui pro Lucas Banzoli, ó, tá assistindo a gente. Salve, Gabriel e Gesta, dois monstros. Aí o Banzoli chegou aos 40 mil seguidores há pouco tempo, né? Tá fazendo um trabalho muito bom. Cara, eu gosto de assistir as lives do Lucas. Abraço aí, Banzoli. É muito... a zoeira é muito engraçada. Inclusive, o cara até fez uma live inteira atacando ele, né? Aquele ex-pastor lá. Só que ele falou nada com nada, no final tava xingando o Banzoli. Banzoli é bravo. Os caras morrem de medo dele, né? Mas, Lucas, assim, uma pergunta que eu tenho para fazer para você, cara, ainda sobre esse tópico, é o seguinte: por que eles têm essa hostilidade toda ao evangélico? Eu de vez em quando assisto umas lives suas, você chama o pessoal católico pro seu canal, às vezes, para falar. E assim, o que eu percebo é uma diferença muito grande entre o tom dos católicos mesmo, dessa galera da Brasil Paralelo. Por que tanto ódio ao evangélico? Assim, por que jogar tudo isso na conta do evangélico? Então, cara, eu tô estudando isso e, assim, me parece, pelo que eu tenho analisado até agora, que esse ódio, ele tá aqui em São Paulo, né? Parece que aqui em São Paulo tem alguns setores de ódio mesmo e preconceito ao protestantismo por conta de seitas católicas que existem aqui, como Arautos do Evangelho, FTP, coisas assim de promoção de ódio. E é exatamente aqui que a Brasil Paralelo surge, é exatamente aqui que todos esses influencers... Aqui é o centro que gravita essa seita ideológica
católica conservadora que odeia os protestantes. É uma coisa mesmo antiga, de você odiar e perseguir evangélicos, protestantes e pentecostais por não serem católicos. É uma coisa assim bem antiga, ódio de protestante evangélico. Você tem no interior de Minas, no interior do Nordeste, né? Mas aqui a coisa acho que se intensifica porque são famílias ricas, né? Gente que tem poder financeiro e que vê mesmo com ódio e preconceito aos evangélicos, e essa galera que financia também esses programas, essas pessoas que paga salário de ex-pastor para ficar fazendo live toda semana de volta para casa, paga dinheiros altos, somas de dinheiros para... É um projeto, tá? Gente, essas pessoas, elas se reúnem, parece até besteira, né? Mas como até sociedade secreta, existe reuniões, meu. Não tem o Foro de São Paulo? Tem o Foro da Reconquista, Nossa, sério. Caraca, hein? Essa eu não sabia. Porque assim, as pessoas vão me contando coisas que elas viveram e presenciaram. Tá, mas eu não vou falar aqui, não pode falar, né? Mas assim, tem o Foro da Reconquista, que é para trazer, e inclusive o setor monarquista doido, que a gente sabe, né? Você está em Petrópolis, você tem uma corrente da família aí, você tem uma corrente da família monárquica aqui, né? E você tem os descendentes dentro da linha sucessória da família real. Né, a galera pior é aqui de São Paulo, que está envolvida com isso tudo, né? Então há também uma ligação. E então esse ódio, a gente tem sempre que lembrar, não tem nada a ver com o catolicismo romano. Porque assim, você vai no Rio de Janeiro, as igrejas católicas têm pastor pregando, tá cantando música evangélica. Enfim, em vários lugares, assim, inclusive do país. Realmente, o que ele falou aí é correto. O que nós estamos tratando aqui, o que eles estão tratando, e muitas vezes eu trato, e eu tratei isso na minha palestra, é sobre essa bolha católica, tá? Que alguns católicos já estão visualizando isso, estão denunciando, tá? Mesmo na internet. Você pode colocar aí na internet, bolha católica, você vai ver vários vídeos de católicos denunciando essa bolha católica. A bolha católica que dissemina ódio contra protestantes, a bolha católica que quer vender cursos, né? Quer se tornar gurus, eles contra nós e nós contra eles. Esse é o lema desses caras. Então muitas vezes a gente resume o catolicismo a partir deste mundinho digital, mundinho da internet, e na verdade não, né? É por isso que a maioria deles que estão aí em alvoroço aí na internet são sedevacantistas, tradicionalistas, que odeiam essa nova vertente do Vaticano II, né? Uma vertente mais light aí, vamos dizer, a respeito da liberdade de expressão, da liberdade de religião, do ecumenismo e tal. Não que eu concorde com o ecumenismo, claro que não, mas é só para mostrar como que funciona a mentalidade dessas pessoas. E eu trago sempre doutores, pensadores católicos, né, uma vaticanista, gente, trouxe o Bruno, que é catequista católico, ou seja, ele ele é catequista católico que ensina no país todo, forma, né, pensadores, diáconos, enfim, trabalha com seminaristas. Então não é o catolicismo romano, é essa seita que envolve muitas coisas políticas, coisas doidas, que está gravitando em torno de grupos aqui muito ricos em São Paulo, né? Muito bom. Inclusive, assim, um detalhe é que eu tive aula com o professor Bruno Tavancucci há muito tempo atrás, quase 7, 8 anos atrás, né? Não, mais tempo, acho que faz mais de 10 anos. Eu quando entrei na faculdade. Você conhece o Bruno aí pessoalmente, né? Conheci ele é muito inteligente, ele sabe muito de história da igreja, assim, muito mesmo. O cara é fera. Lucas, assim, a próxima pergunta é a seguinte. Eu vejo as pessoas falando o seguinte: beleza, Brasil Paralelo tem lá os seus problemas,
Mas você olha para Netflix, você olha para Amazon Prime, você olha para esses streamings, né, para o entretenimento no geral, é totalmente dominado pelo pensamento woke, progressista. Então, a Brasil Paralelo ela é a nossa melhor alternativa. Como que a gente responde isso? Porque eu vejo algumas pessoas preocupadas em ter uma forma, uma fonte de conteúdo, de entretenimento, que não tenha progressismo, não tenha coisas assim que ferem, vamos dizer assim, uma perspectiva cristã. E como que a gente lida com isso? Porque tanto eu quanto você, a gente entende que o evangélico não tem que estar consumindo conteúdo da Brasil Paralelo. Como que a gente lida com esse impasse? De que, por outro lado, a gente não tem muita coisa para difundir para os cristãos, mas a Brasil Paralelo tem todos esses problemas. É um cavalo de Troia, entre outros. Cara, assim, as pessoas estão procurando entretenimento evangélico. Não tem uma plataforma assim do tamanho da Netflix, né? Não tem muito o que fazer, assim. Vou dar outra alternativa. Tem pequenas plataformas até que projetam. Tem uma plataforma reformada agora, que é... A Eden Plus. Né? A Eden Plus, né? Inclusive, eu tô para fazer uma live com o Rafael, que é diretor de conteúdo da Eden Plus. É uma alternativa que está surgindo aí, né? Mas assim, a gente não tem nada do tamanho do Brasil Paralelo. Não. E outra coisa, os maiores canais de notícias de direita são canais que estão envolvidos com essa galera. Então, o que eu digo para a pessoa vai ler um livro, desliga a TV, desliga a internet, pô. Vai procurar seu irmão da igreja, vai orar, vai fazer evangelismo na rua. Se vai querer consumir porcaria, porque não tem uma porcaria melhor do outro lado. Pelo amor de Deus também, né? É isso que eu tô falando, é o brasileiro. Entendeu? Você vai falar o que é isso? De fato. Tem muitos pequenos canais e pequenos influenciadores de teologia, de história, até de jornal, bons, de filosofia, mas o cara não quer também, porque essas pessoas elas acabam sendo às vezes muito técnicas. Ele quer conteúdo ruim, sabe, maçante, ele quer ouvir o lixo. Ele quer ouvir a melô do carnaval em forma de filosofia, a melô do carnaval em forma de história, a melô do carnaval em forma de notícia. Ele não quer se aprofundar. Então, nesse sentido, não tem que fazer. Eu vejo também, Lucas, o que acontece, né? As pessoas elas são muito obcecadas pela questão da estética, né? Como você falou, os documentários da Brasil Paralelo, em matéria de técnica, eles são excelentes, assim, a qualidade técnica lá é impecável. Só que é porcaria, né? E eu vejo que assim, a gente tem que deixar de lado esse apego pela estética e pensar no conteúdo, né? Que nem você falou. Pô, vai ler um livro, você quer aprender sobre a história do Brasil, cara? A melhor coisa que você fazer é ser ler livros sobre a história do Brasil. Pega o Boris Fausto, não tem ideologia nenhuma. Boris Fausto, você vai aprender a história do Brasil. Você compra o livro dele, Boris Fausto, pronto. Que é acessível para o grande público ler, ficar tranquilo, ficar bem, entender. Não é técnico, não é difícil, e é um exemplo, né? Enfim, eu acho que a gente também não pode reclamar muito, Gabriel, porque antes disso a galera debatia a seleção brasileira, né? Antes disso era Faustão, Big Brother, né? Faustão, Gugu, Big Brother, Ratinho, era isso. Era isso que passava na cabeça das pessoas, não tinha... Agora, pelo menos o cara, sei lá, ele ouve falar. O problema é que são pensamentos psicóticos para fazer você odiar algo, criar guerra com alguém, porque tem a ver com gerar o algoritmo, girar a quantidade de seguidores, e aí você assiste um documentário desse da Brasil e sai com ódio a alguém, ou ódio a alguma coisa, ou você sai militando sem saber. É como se fosse uma mini lavagem cerebral, como se fosse criando mini soldados. MK Ultra. Aquele lá do Israel versus Palestina é totalmente deturpado.
Só que ele é construído de uma forma que você sabe, nossa, eu sei a verdade, é Israel, não sei o quê, e eu tenho que militar, né? E assim, cara, você acaba se tornando um soldadinho de alguém. Esse que é o problema, né? Mas assim, ainda é melhor do que há 15 anos atrás, que isso se debatia o Dança dos Famosos, do Faustão, ou se o Gugu realmente vai apresentar o ET de Varginha ou não. Mas enfim, espero que as pessoas vão evoluindo, né? Entendam que estão sendo manipuladas, mas a manipulação vem de todos os lados hoje. Você precisa da atenção do público. Então, todo lugar que você vai estar sendo manipulado de alguma forma também. Se o cara não lê um livro, se não ouviu uma opinião diferente, se não ouviu uma coisa com profundidade, ele vai ser manipulado sempre. Sim, muito bom. Eu uso muito meu exemplo, Lucas, porque assim, eu comecei a estudar por conta do Olavo, acredite se quiser, né? Só que chegou um momento que aquela coisa, eu fui ver outro lado. Eu não fiquei só no que o Olavo disse, né? E é tão engraçado a minha história, acho que eu não falei isso com você, né? Porque foi o Olavo que me levou para o protestantismo. Porque eu era um evangélico que eu não queria saber de nada, sabe? Eu achava que era a Bíblia e acabou. E o resto, assim, o Olavo, ele me introduziu a filosofia, eu comecei a estudar filosofia, comecei a achar aquilo muito legal, né? Fiquei anos só estudando filosofia, aí chegou um momento que o Olavo começou a bater nos protestantes. Falou que Calvino era ditador, falou que Lutero era maluco. Ele fala isso mesmo, literalmente, fala que Lutero era um cara maluco, desequilibrado. Aí eu falei assim, pô, vou ver, né? Vou pegar as obras protestantes e ler. Aí eu lembro que, assim, minha primeira experiência de leitura séria de teologia foi os Institutos de Calvino. Eu peguei os Institutos para ler, cara, eu fiquei encantado. Assim, não é que eu concordei com aquilo de primeira, mas eu achei aquilo uma abordagem tão séria que eu falei, caramba, que coisa profunda, né? E eu vejo que as pessoas não têm isso, sabe? De, ouvir, por exemplo, essa questão do Israel e Palestina. Eu sou uma pessoa que eu falo assim, só aqui falando a minha visão, tá? Eu não tomo lado nessa treta, porque eu sei que tem problema dos dois lados, né? Mas a galera, assim, é muito daquele pensamento de, não, é um ou outro. É o que você falou. Não, eu tenho que assistir para ter um inimigo, né? Para virar um soldadinho de chumbo contra alguém. Não, nesse sentido, cara, eu acho que o Olavo foi benéfico para o país, porque ele jogou um monte de pensador e filósofo que ninguém fazia ideia que existia, e jogou para um monte de gente que não queria saber de pensamento, de ideia, de nada, pensar em alguma coisa. Sim. Né? Pelo menos o cara sabe que existe um Tomás de Aquino hoje em dia, ou sabe que existe sei lá... um Wegener, né? Um Roger Scruton. Conservadorismo, um Scruton. Isso. Né? Mas, assim, e algumas obras que ele vai recomendando que as pessoas acabam lendo. Mas é o que você falou. Tudo que ele falou mal do protestantismo, como se o protestantismo fosse algo de dois doidos, você foi e pegou o livro e viu que não era. Agora imagina o que ele falou dos filósofos. Porque, assim, é difícil você ler Kant. O cara que fez o Koff e descobriu no Koff que o Kant é um ocultista, que é fácil entender Kant, que tudo que Kant disse, na verdade, era do mal, que Kant é iluminista. O cara não vai pegar o Kant para ler, mesmo se ele pegar, não vai ser do primeiro parágrafo. Vai ser do prefácio, né? Então, cara, filosofia, imagina você então pegar a filosofia contemporânea toda e jogar no buraco, jogar no lixo, ou falar que toda a história... Cara, Kant é muito difícil. Eu lembro que eu fiz um seminário no primeiro semestre, segundo semestre da faculdade, e caiu do meu grupo falar sobre Kant. Meu Deus do céu, é muito complicado, é muito complexo, né? Então, realmente, eles têm razão, né? É besteira. Esses dias eu vi um judeu messiânico aí acabando com Kant. E eu fiquei pensando, será que esse cara leu alguma obra de Kant? Eu acho que não. A história da filosofia é um comentário, é uma nota de rodapé de Platão e Aristóteles.
Uhum. Aí o cara fala, pô, já sei toda a filosofia, irmão. Eu sou filósofo, né? Pois é. E aí Muito é bom. isso, cara. Mas assim, mas pelo menos enriqueceu, né? Não é mais Faustão, Gugu, Ratinho. É algo a mais, assim. Mesmo que adulterado, mesmo que falso, é algo a mais. Então a gente também não pode ser só reclamão e só... Tem que olhar o copo meio cheio. É verdade. Porque assim, pessoas como você tem milhares que começaram com o Olavo, mas se aprofundaram, né? E foram crescendo e foram para outros lados, né? Então, pelo menos assim, a gente tem aquele negócio da época da revolução da imprensa. Era mó doideira, a gente editando, imprimindo um monte de coisa, mas o mundo evoluiu, né? Assim a gente espera que as coisas cresçam. Excelente, professor. A gente já está caminhando para o final, pessoal. Hoje a gente está com o tempo um pouco apertado. Queria agradecer aí o professor Lucas Gesta pela presença, foi muito... Aqui ele já vai acabar já a live, né? Que foi muito boa, por sinal. Assim, abriu um leque para discussões, né? Para discussões sobre a Brasil Paralelo. Então, muitos crentes ainda acreditam, né? Eu já saí muito tempo, meus olhos foram abertos. Já saí muito tempo desse conservadorismo católico romano. Como o Lucas falou aí, é um conservadorismo meio místico, né? É meio estranho o negócio. Existem muitos pensadores cristãos, evangélicos, protestantes, que são, assim, de ponta da ala conservadora de direita. Né? Só que não chegou aqui no Brasil. E muitos desses escritores aí, eu vi esses católicos da Brasil Paralelo, não na Brasil Paralelo, mas nos canais próprios deles, acabando com esses pensadores protestantes. É aquilo que eles estavam falando, né? Tudo que é bom é católico romano. E mesmo aqueles que são bons, eles tentam denegrir para tentar sobressair o catolicismo. Sempre é assim. A seita católica romana, ela é desonesta. Não tem o que falar, né? Mas uma live muito boa, esclarecedora, tá? Só que assim, é um pontapé para mais discussões, pesquisas, aprofundamentos. E, bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Tomara que eles façam mais lives assim. Eu quero convidar o Lucas, já falei com ele, ele aceitou fazer uma live comigo. Então eu quero achar um tempo apropriado, um dia apropriado para mim e para ele, para que nós possamos sugar um pouco do conhecimento desse rapaz aí que é fenomenal nessa área da história, principalmente história da igreja. Gostou? Deixa o seu like, se você quiser também entrar lá no canal dele, deixar o like lá, deixar um comentário, tá? E tem o canal do Lucas também, que ele tem uns cursos aí muito legais aí de história da igreja, cristianismo oriental, muito bacana mesmo, tá? Fique com Deus, gente. Até o próximo vídeo, se assim o senhor permitir. Tchau.